E vamos ver este relato aqui. A ressurreição do meu peixe. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. O relato é curto e se tiver nomes estarão trocados. Só vou manter o nome do meu peixinho, tá? Que chamava Cindy. Eu cria que era uma peixinha. E como eu era apaixonada pelo desenho do Zé Colmeia, dei o nome de Cindy. Que tempo bom, né? Ai, que saudades da minha infância. Eu sou bicho criado em apartamento, por isso os meus bichinhos de estimação eram passarinhos, peixes e cágados. Eu morria de vontade de ter um cachorrinho ou um gatinho, mas no prédio era proibido. Eu era muito pequena, eu nem estudava ainda, ou seja, eu tinha no máximo 5 anos quando isso aconteceu. Todos os dias eu acordava e ia ver como estava a Cindy, mas nesse dia o aquário dela não estava lá. Então eu perguntei para minha mãe, na verdade perguntei para minha tia onde estava, e ela falou que o peixe tinha morrido, que ela o encontrou boiando. Ai, eu chorei muito, perguntei onde estava o corpinho e ela me mostrou ele jogadinho lá no lixo, tadinho. Quando eu vi, eu pedi a Deus, Papai do céu, para ele voltar, porque eu amava aquele peixinho e queria brincar com ela. Não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas foi algo nesse sentido, sabe? Ana, na hora o bichinho começou a se balançar. Sabe quando fica fora d'água assim? Minha tia não acreditou. Pegou pelo rabo, jogou dentro de um copo d'água e o peixe viveu por mais uns 3 dias. Isso era impossível, ele já tinha mais de hora que a minha tia já tinha jogado ele no lixo. Eu acho que pela minha fé pura e inocente de criança, eu fui ouvida. Mesmo minha tia afirmando, nem meus pais, nem meus irmãos e ninguém da nossa família nunca acreditou nisso. Por Deus, é a mais pura verdade, viu? Aconteceu mesmo. Não temos por que mentir. Bom, esse foi meu relato. Fiquem com Deus e beijos. Muito obrigada. Ah, galera, deixem o seu like e não se esqueçam de visitar a loja assombrada, viu? Isso aí. Pra mim aqui agora. Tá. Ai, não existe nenhuma, porque ele viveu por 3 dias apenas mais, né? Tudo bem, ele viveu ali. Não existe nenhuma condição, será, no peixe que faça com que ele entre num estado de hibernação, algo assim. É tipo uma catalepsia, sabe? Ó, que ele, e aí a sua tia achou que ele tinha morrido, mas na verdade. E aí eu não acredito muito em coincidência, né? Mas assim, bem na hora que ela pediu para Deus, o peixe começou a mexer ali no lixo. Ou será que ele já estava mexendo antes de vez em quando e a hora que abriu, ela falou, ele deu uma mexida também. Não tô tirando a fé de ninguém aqui, tá, gente? Só tô pensando se pode haver alguma possibilidade. Tadinho do peixinho. Eu também já tive peixinho. A este. Chorei na barriga da minha mãe. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas aqui vou ser Camila. E os demais nomes já vou trocar todos. Pode falar sem receio. Gosto muito de assistir os relatos que você conta. Não duvido de nenhum. Gosto muito de você, pois você, além de extrovertida, alegre e simpática, é muito atenciosa. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Sempre tive vontade de enviar esse relato ou até mais, pois desde muito pequena acontecem coisas sobrenaturais comigo, mas escolhi esse que vou contar. Quem sabe depois não envio mais. Eu tenho 38 anos e moro em uma cidade do interior de São Paulo, mas nasci no estado do Ceará, numa cidadezinha bem pequena e pacata, chamada Ipaumirim. Aliás, meus pais moravam em um sítio ali da região dessa cidade. Eu sou a primeira filha dos 5 filhos dos meus pais. Somos 4 meninas e um menino.
Pois bem, desde que eu era bem pequena, bem criancinha mesmo, ouço a minha mãe, Luciana. Ah, tá, os nomes trocados, isso aí. Então, desde criancinha, ouço minha mãe, Luciana, e o meu pai, Guilherme. Sempre eles contam essas histórias, que pode até não ser assombrada, mas no mínimo é muito curiosa e para mim é intrigante. A minha mãe casou bem nova. Quando eu nasci, ela ainda ia completar 19 anos. E o meu pai também era bem jovem e era louco para ser pai. E depois de 2 meses que casaram, a minha mãe engravidou da criança que vos escreve. Pois bem, a minha mãe grávida, e era uma alegria só. Meu pai super feliz, ela também. Minha mãe, pois eu sou a primeira filha e a primeira neta dos meus avós maternos, que são vivos até hoje, saudáveis e lúcidos, umas gracinhas, e moram lá no Ceará. A minha mãe conta que a casinha simples e humilde de taipa, feita de varas, barro e cipó, que eles moravam, parecia ser estranha, assombrada, que ela sempre via coisas estranhas lá. Mas ela nunca ligava muito, porque ela sempre teve um grau de mediunidade bem alto, apesar dela ser muito religiosa e muito católica até hoje. Então, a minha mãe conta que uma certa noite, ela já estava com 6 meses de grávida e era uma felicidade só. Ela e meu pai não viam a hora para eu nascer. Naqueles tempos não existia ultrassom, nem pré-natal se fazia. E eles não sabiam se o bebê era menina ou menino, nada. Nem nome eu tinha ainda. Então, uma certa noite, por volta das 8 horas da noite, eles já se preparavam para dormir, pois dormiam muito cedo, para acordar cedo, né, para a lida na roça. E ela conta que estava encostada no fogão a lenha e o meu pai acendendo uma outra lamparina, porque naquele tempo energia elétrica não existia por lá. Quando de repente ouviram um chorinho de bebê, bem próximo deles. Minha mãe conta que pensou que meu pai não tinha escutado e ele também achou que ela não tinha escutado. E ele ficou quieto para não assustá-la. Mas ela conta que aquele chorinho saiu de dentro dela, fazendo ela sentir muitos sentimentos, inclusive medo. Ela fala que até se arrepiou. Mas se acalmaram. Ela disfarçou, e o meu pai também, quando de repente, de novo, dessa vez bem mais forte, e 2 vezes. Ela conta que parecia um bebê recém-nascido, era um chorinho curto e manhosinho. Parecia também com choro de boneca, mas ela não tinha boneca em casa, muito menos que chorasse. E o meu pai, mais uma vez, ouviu também, e disse a ela que poderia ser o gatinho, mas ela sabia que não era, pois não existia nenhum gatinho ali por perto. Mas a minha mãe tinha certeza que aquele chorinho vinha de dentro dela. Bom, minha mãe conta que estava meio que apoiada no fogão a lenha quando ela se virou para já irem deitar. Pela primeira vez ela ouviu. Ela se virou para já irem deitar pela primeira vez. E ela ouviu pela 3ª vez o choro de bebê, mais próximo dela. Aí, muito assustada, ela começou a tremer e chorar. Mas ela disse que chorava de emoção e de medo, que a arrepiava. Foi quando meu pai, vendo o estado de nervos que a minha mãe ficou, correu, fez um chá para ela e água com açúcar. E quando a minha mãe estava mais calma, ele, o meu pai, chegou nela e chegou na minha mãe e falou: Luciana, sabe aquele chorinho que ouvimos? Não se assuste, fique tranquila e calma, porque foi o nosso bebê, no caso eu, que chorou no seu ventre. E aí ele, o meu pai, acrescentou: isso significa que nosso bebê vai nascer com um grande dom, ou de adivinhações ou qualquer outro dom. Mas tem um porém, não podemos contar isso para absolutamente ninguém antes que complete 7 dias.
Se algum de nós contar para qualquer que seja antes dos 7 dias, o encanto se quebra e o bebê não terá dom nenhum. Mas ele disse ainda: também não podemos deixar passar os 7 dias para contar para alguém, porque o bebê nascerá com o dom, porém pode nascer cego ou mudo. Gente, eu não sabia dessa. Minha mãe, ouvindo isso, ficou ainda mais apavorada e angustiada e quis saber como meu pai sabia daquilo. Meu pai disse que a mãe dele, a minha avó, que hoje já é falecida, falava sobre isso. A minha avó era uma senhora bem religiosa também, porém ela era filha de índios, sabia muito dessas crenças, magias indígenas. Pois bem, minha mãe conta que foi impossível ficar 7 dias sem falar sobre o acontecido com ninguém. Algo meio que a forçava a falar. Ela não conseguia esquecer aquela noite, aquele choro que tinha saído de dentro dela. E cada vez que ela lembrava, ela sentia muito medo, que a arrepiava. E ela até chorava de medo. Até que 3 dias depois, ela não resistiu e contou para minha avó, para a mãe dela. Assim como meu pai tinha dito, quebrou o encanto. Eu não tenho dom de adivinhar nada. Mas a minha mãe falou que bastou ela contar isso para minha avó e o medo e aquele sentimento estranho dela desapareceu. O único dom que tenho é de ter uma mediunidade muito elevada. Eu sou muito intuitiva, vez ou outra acontecem coisas estranhas e sem explicação comigo. Quando outras pessoas sabem disso, até mesmo meu marido, a minha filha, não acredita. Mas eu acredito, Ana, porque o meu pai também ouviu, presenciou. Os dois não inventaram isso, né? Por que e para que inventariam? Eles são pessoas sérias, religiosas, não iam inventar isso. Por fim, eu pergunto, você já ouviu falar de algo parecido? Alguém sabe de um caso igual ou parecido? Obrigada, Ana, um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Olha, se não for o seu relato, então tem um outro que é muito parecido, de um bebê que chorou na barriga também. Porque eu já li um relato muito parecido há algum tempo atrás. Se você mandou dia 28 de maio de 2019 pela primeira vez esse relato, então tem algum outro por aí que é muito parecido. Eu achava que era até esse daqui. Mas um bebê chorar na barriga, só se for algum lance espiritual aí mesmo, né? Que coisa! Deixa eu dar os últimos beijinhos aqui. Deixa eu ver se os likes subiram. Subiram. Vamos para o último relato da noite. Último, que é curtinho também, tá? Instinto de mãe é algo que não se explica. Esse aqui já é mais do lado de cá. Olá, Ana, assisto o canal há pouco tempo, mas já tô viciada. Bom, isso aconteceu hoje, na verdade, anteontem, no dia 9 de maio de 2019, mas eu achei interessante relatar. É breve o relato, não terá nomes. Bom, eu durmo com o meu filho de 2 anos. Eu na cama e ele no berço do lado da minha cama. Eu estava dormindo profundamente, quando acordei do nada. E aí eu ouvi um barulho meio abafado, tipo um blup. Ana, quando eu olhei para o berço do meu filho, ele estava de barriga para cima, com os olhinhos arregalados e vomitando muito. Ele já estava sufocando com o vômito. Dei um pulo da cama. Ele não teve reação de virar nada, ele estava já se sufocando. Ana, ainda bem que alguma coisa me acordou, pois se demora mais um pouco, eu não sei o que poderia ter acontecido com o meu pequeno. Agradeci muito a Deus, pois eu acredito que Ele me fez acordar, pois eu estava dormindo pesado. E o meu pequeno passa bem, graças a Deus. Beijos, Ana, sou fã do canal, beijos na família, salve para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, tem essas coisas, né, mãe? Tem dessa também. Talvez você...
Porque depois que a gente é mãe, filho, esquece, o seu sono nunca mais será o mesmo. Mesmo depois que eles fiquem adultos, eu acho que a gente ainda fica meio ligado, né? Ai, meu Deus, será que tá tudo bem? Ai, será que não sei o que lá? Acho que sim. E quando são pequenos, ainda quem é mãe sabe como que o nosso sono fica leve. Às vezes o Matheus, eu tô dormindo, ele entra no quarto, aí eu acordo, ele fala, gente, mas você não dorme? Porque eu piso no quarto, você abre o olho. Eu não sei, a gente fica assim, sempre alerta pra tudo, né? Talvez ela tenha até acordado inconscientemente né? Ela não tenha lembrado que ouviu, mas talvez ela já tenha escutado o dele. E ela acordou por isso, porque sono de mãe, a gente, tipo, a criança dá um do lado, você... só tossiu, né? Quem nunca fica olhando pra ver se a criança tá respirando? Você acorda de madrugada e fala, não, tá vivo. Não é? Eu fazia. Até hoje, às vezes até no Matheus, às vezes eu paro, olho, põe a mão na barriga. Tá respirando. Ai, gente, uma coisa. E aí, mas mãe tem dessa. Eu lembro que uma vez, comigo, é por isso que eu falo que a ligação é diferente, é uma coisa forte. A P tava dormindo no quartinho dela, quando ela devia ter nem 1 ano. Tava no bercinho dela, que ficava no canto da parede, encostado. E tava fechada lá dormindo. E eu ia pro meu quarto, tava na cozinha, tava. De repente veio um negócio assim, vai olhar. Sabe, não foi uma voz, nada, é um sentimento que veio assim, vai dar uma olhada nela. Por mais que ela estivesse quietinha, dormindo, tudo ok no quarto. Eu falei, ainda eu passei pela frente do quarto e voltei, tipo, vou olhar. Porque assim, a Penélope, ela dormia e você tinha que rezar 5 Ave Maria e 2 Pai Nosso pra não acordar. Porque se acordasse já era. Tinha que deitar de novo, dar mamar de novo, e ficar ali deitado pra ela dormir de novo. Se ela acordasse, não dormia de novo sozinha, nem a pau. Então era difícil, né? Tinha que estar grudadinha ali o tempo todo. Por isso, às vezes, eu preferia deixar ela dormir o sono inteiro em cima de mim, porque pelo menos dormia. Então, eu tinha muito cuidado pra entrar no quarto dela e abrir a porta ainda meio abre meio assim, pra não acordar. Então, eu não queria entrar por qualquer coisa no quarto e correr o risco de acordar. Quem é mãe sabe o que eu tô falando. Aí, mãe de criança é difícil de dormir. Mas eu falei, vou olhar. E eu abri a porta. E no que eu abri a porta pra olhar, já pela visão periférica, eu vi uma mancha na parede, quase no teto ali, do quarto. No que eu levantei, uma aranha desse tamanho, indo na direção de onde estava o berço dela. Tava no teto, meio entre o teto e a parede. Na verdade, estava na parede. Meio entre o teto e a parede, indo na direção onde estava o berço dela. Uma aranha desse tamanho. Ai, na hora eu falei, catei ela do berço. Aí acordei mesmo. Catei ela do berço, tirei ela do quarto. Matheus! De uma aranha lá. Não sei se a aranha ia fazer alguma coisa, mas, gente, só de imaginar. Imagina a aranha entrando ali. Tem um mosquiteiro, mas se ela entra por baixo, dá perfeitamente pra entrar, ou sei lá, andando, que de repente ela acha a entrada e, ai, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, olha, parece que alguma coisa falou, entra no quarto agora, dá uma olhada. Porque também, se eu não entrasse aquela hora, ela podia ter se escondido embaixo do berço. Aí uma hora eu deixo o mosquiteiro aberto, ela poderia entrar no berço e ficar escondida embaixo do travesseiro. Ai, vai saber. Ai, credo. Então, por isso que eu falo que mãe é o que ela falou. Às vezes você acorda. Mas esse negócio da criança dormindo de barriga pra cima, a pediatra disse, se não me engano, tem um lance aí que diz que antigamente falava pra deixar a criança dormindo de lado. Mas diz que é mais seguro deixar de costas mesmo. Deixar a criança de costas. Porque tem um lance do afogar e não sei das quantas, que é mais fácil afogar de lado, não sei que é a fisiologia, sei lá, do bebê. Mas se eu tiver errada, me corrijam, por favor. Mas se alguém aí souber realmente disso, que é melhor deixar a criança, hoje em dia é recomendado que deixe realmente de barriga pra cima. Não sei, né? É meio... Porque a gente pensa, nossa, se eu vomitar de barriga pra cima vai voltar e não vou conseguir, né? E se eu vomitar de lado, sai pra cá. Mas eu não sei, porque cargas d'água tem esse negócio de que é melhor deixar de barriga pra cima. Mas vejam aí, né? Não sei. Tô falando isso, mas eu preciso ler melhor a respeito. Mas, filho, de barriga pra cima, barriga pra baixo, barriga pro lado, a gente tá sempre alerta com os filhos. E é isso aí.
Sempre escutem a intuição de vocês em relação, principalmente em relação aos filhos, tá? Mesmo que seja médico, às vezes você leva no médico, o médico fala, não, tá tudo bem. Mas dentro de você fala, tá, procura outro médico. Vai, leva em outro lugar, né? Porque às vezes mãe sabe, né? É um relato curtinho. O Anel Misterioso. Ah, olá, Ana. Olá, família assombrada. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu tenho 17 anos e acompanho o canal desde os 13 anos. Hoje eu estava escutando uns relatos sobre coisas que sumiram misteriosamente e acabei me lembrando de algo muito curioso que aconteceu comigo. No meu caso, nada sumiu. Na verdade, apareceu um anel em formato de pássaro, que eu não sei qual pássaro ao certo pode ser, mas eu gosto de brincar que é uma fênix. A questão é, como ele veio parar aqui? Eu nunca tinha visto aquele anel antes e nem cogitaria comprá-lo, pois não faz muito meu estilo. Ele simplesmente apareceu no meu guarda-roupas, sem mais nem menos. Ninguém esteve na minha casa no dia em que ele apareceu ou nos dias anteriores ao dia que ele apareceu. O que eu posso dizer é que ele apareceu em um momento delicado da minha vida, em que eu estava psicologicamente abalada por conta de um relacionamento. Eu usei ele por uns dias, por motivos também que eu nem sei. Só me deu uma vontade de usá-lo. E aí minha mãe ainda aconselhou para que eu não usasse, pois era muito estranho aquilo aparecer do nada e que isso poderia ser magia negra. Depois disso, eu não usei mais ele. Porém, eu ainda guardo comigo. Eu não consigo me desfazer dele. Vou mandar umas fotos do anel para que você tenha noção de como ele é. E se quiser, pode mostrar para os assombrados. Talvez eles saibam qual pássaro é. Obrigado por ler meu relato. Beijos assombrados. E deixem o like. Ela está lembrando aqui. Muito obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Peraí. Tem duas. Aqui. Deixa eu colocar aqui maiorzinho. Este é o anel, tá vendo? Que apareceu. Pode ser o Espírito Santo também, não é? Olha lá. Que pássaro que vocês acham que é? Olha lá. Esse tem mais uma foto. Vou colocar. Que ela usando aqui, ó, o anel. Que, aliás, ele é pequeno, né? Porque no dedo, no mindinho dela, ele ainda para aqui, ó. Ele é um anel pequeno. E aí, o que vocês acham? O anel apareceu. É de alguém? Alguém sumiu da casa de alguém, apareceu no guarda-roupa dela? Não sei, porque umas coisas somem sem explicação da nossa casa. E vai pra onde? E aí aparece sem explicação na casa dos outros também? Será que some de uma casa e vai aparecer em outra? Vai pra outra dimensão? Não sei, gente, o que acontece. Vai pro limbo? Ou vem de lá? Vem da onde, gente, que surge essas coisas? Né? A gente já leu relatos aqui de calça jeans, bermuda, jaqueta, CD, que apareceu do nada, apareceu no varal de casa. A moça falou, tem uma calça lá que não é minha. O short do Matheus, que ele tem aí também, apareceu lá do nada. E aí, digam aí, vocês sabem que pássaro pode ser esse? Que anel pode ser esse? Ele tá meio machucadinho, sabe? Então, eu não sei se é prata, alguma coisa, ou só um metal mesmo, que ele tá meio escurecido, né? Ou não, ou é luz batendo aqui. Não sei. Não sei, gente. Deixem aí suas opiniões. Já aconteceu com alguém também? Manda o relato pra gente. Coisas que aparecem do nada.
Sapos no quarto. Ih, sapo no quarto? Olá a todos os assombrados. Sou a fulana e este é o terceiro relato que envio. Um já foi lido. Tá. E hoje venho contar sobre algo que aconteceu com um amigo do meu tio. Não vou citar nomes. Eu ouvia essa história quando era criança e confesso que nunca esqueci, pois para mim sempre foi muito impressionante. A minha mãe afirma que foi real. Ela e a família dela eram muito amigos da família do rapaz, personagem desse relato. E o viram quando ele estava doente. Há cerca de uns 3 meses eu pedi para o meu tio contar a versão dele da história, mas ele se negou, pois o fato mexeu tanto com ele. Quem me recontou tudo isso foi a filha dele, a minha prima. Então vamos aos fatos. Quando meu tio era jovem, era muito amigo de um rapaz e de sua família. Eles eram vizinhos, moravam em sítios próximos, trabalhavam na lida da roça, saíam para bailes, enfim, faziam coisas que a maioria dos jovens de interior fazem. Mas esse amigo dele sempre quis ser soldado do exército e quando chegou à idade de 18 anos, ele se alistou. O meu tio não, preferiu permanecer na mesma cidade e assim os amigos acabaram se separando por um tempo. O rapaz foi designado para outra cidade para prestar o serviço militar. Com o passar do tempo, ele se envolveu com uma mulher. Dizem que ela era mais velha que ele e que não era uma boa pessoa. Depois de um certo período, o relacionamento acabou, mas ela não aceitou o término e ficava tentando voltar com ele sem sucesso. Depois desse término, o rapaz, ainda trabalhando como militar, acabou adoecendo. Foi ficando tão doente que chegou ao ponto do exército mandá-lo de volta para sua família, para ele se tratar. O que contam é que a cada dia que passava o rapaz ia definhando, ficando cada vez mais magro, com a pele amarelada, mas nenhum médico conseguia identificar sua enfermidade. A família o levou a inúmeros médicos, faziam inúmeros exames, mas nada. O rapaz acabou ficando acamado, definhando dia a dia. Minha mãe conta que o quarto onde ele ficava, todas as noites, se enchia de sapos. Eram muitos sapos, de todos os tamanhos, embaixo da cama, ao lado, no tapete, sapos espalhados pelo quarto inteiro. Os familiares e vizinhos, incluindo meu tio, todas as noites tiravam inúmeros sapos de dentro do quarto, mas na noite seguinte lá estavam eles de novo. Eles não iam para outros cômodos da casa. Parece que estranhamente eram atraídos para o quarto do doente. E como que entrava? Ou surgia assim, do nada? Nesse tempo, a família, desesperada, já admitia que a situação poderia ser sobrenatural. A princípio, chamaram um padre da paróquia local para rezar pelo rapaz, mas nada mudava. Então, além dos sapos no quarto, agora a pele do rapaz começava a criar crostas, feridas, cheirava mal. Minha mãe afirma que um dia foi visitá-lo, ele já estava desenganado, só esperando a morte chegar. Ela conta que ficou chocada com o que viu. Ele estava deformado, o rosto inchado, especialmente os lábios, o corpo coberto de feridas, cascas delas, e o lençol estava sujo, tinha cascas nas feridas, eu acho, ou na pele. O lençol, até o lençol chegava a ficar sujo, além de um mau cheiro insuportável, pois era difícil fazer a higiene dele. A mãe e as irmãs tentavam dar banho, mas ele sentia muita dor. Nesse dia que a minha mãe o visitou, era período da tarde, mas já tinham alguns sapos pelos cantos do quarto, sendo que antes eles só apareciam à noite. O meu tio, amigo desse rapaz, a essa altura estava tão triste que nem tinha mais forças para visitá-lo.
A mãe do rapaz, que inclusive é viva até hoje, e eu a conheço. Apesar de católica, ela cedeu aos apelos de suas filhas e decidiu chamar um pai de santo, pedindo que ele desfizesse um possível feitiço que vitimou seu filho. Dizem que esse pai de santo afirmou que uma mulher da cidade onde o rapaz morou quando soldado fez um trabalho extremamente maléfico, pois ela sentia muito ódio por ele ter terminado com ela. Ele disse que ela costurou a boca de um sapo com pedaços de trapo de uma camisa do rapaz, mas que infelizmente já era tarde demais. O trabalho não podia mais ser desfeito e o rapaz acabou morrendo. Meu tio não conseguiu ir ao velório, pois não suportava o modo como seu amigo de infância e de juventude havia morrido. O caixão teve que permanecer fechado e o enterro teve que ser adiantado devido ao mau cheiro exalado pelo corpo. Depois que o rapaz morreu, nunca mais apareceu nenhum sapo no quarto. Que tristeza! A mãe dele, devastada, envelheceu uns 10 anos em um. Eu acredito que o ódio é uma energia tão poderosa que sim, pode até matar. Devemos fazer o possível para não alimentar esse lobo dentro de nós. Um abraço a todos. Ana e Matheus, sou fã de vocês. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Isso me lembrou aquele relato Aconteceu no Terreiro. Vocês lembram? Quem não assistiu aí, assista. A mulher, ela estava também inchada, ela estava com a pele esverdeada. Tudo isso, a impressão que dava é que o corpo dela, ela estava apodrecendo em vida. Ela estava tipo morta-viva, sabe? E quando ela foi no terreiro buscar por ajuda, eu não sei, eu vou dar spoilers do relato, mas foi mais ou menos isso, sabe? Não dava mais para ser feito nada e a libertação dela foi surpreendente. E também foi algo que fizeram para ela. E, enfim, não vou dar spoilers porque quem não assistiu vai lá e assiste. O nome do relato é Aconteceu no Terreiro. Então, tem um outro relato também de um rapaz que foi, se não me engano, alguma mulher também, alguma ex-namorada, sei lá, que fez um trabalho para ele e ele também foi definhando sem conseguir, sem médico conseguir ajudar nada, e ele acabou falecendo também. Eu não lembro o nome desse relato, mas foi visto, foi revelado que foi um trabalho também, sabe? Alguma coisa assim, como que aonde pode chegar a maldade humana? Uma coisa assim, não sei. É triste, né? E olha só, mais uma vez esse lance dos animais aí, nesse caso o sapo. Tinha uns sapos no quarto. Lembra das baratas na casa daquela mulher? Tinha as lagartas no outro relato. E credo, né, gente? Que coisa, tomara que isso daí volte para quem fez. Bem voltado ainda. Credo. Tem vários relatos assim, né? É que também, conforme eles foram descrevendo a enfermidade, me veio... Só que eu não vou falar besteira aqui, mas eu já vi documentar epidermose bolhosa, não, falando no sentido de que a pele não, só que não descama, ela sai, dói muito, pelo que eu me lembro. Tem que ser feito, é muito triste, é uma doença que tem que ser feito curativo todos os dias, é muito dolorido para quem tem isso. E tem que ser limpo, porque são feridas abertas no corpo, né? Então, se não tivesse um tratamento adequado, isso pode ter infecção e tudo mais. Se não me engano, é isso. Agora, eu não tenho certeza da enfermidade. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É muito triste.
Epidermólise bolhosa. É raro. Provoca bolhas na pele por conta de mínimos atritos ou traumas e se manifesta já no nascimento. Então, ela é genética e hereditária nesse caso. Então, mas não, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu vi documentário, assim, que é muito, dói muito, sabe? As pessoas, para fazer o curativo e tal. Tem casos bem mais... Tem casos mais tensos, assim, né? Mais graves, outros... Mas é que eu pensei nisso quando ela começou a falar, mas como que isso ia surgir... o cara com 18, 19 anos nunca teve, né? Então acho que não. Não sei, mas é triste, né, gente? Deixa eu dar beijinho em vocês aqui. Relato. Véspera de Sexta-feira Santa e a galinha ao molho pardo. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 38 anos e moro em Salvador. Conheci o canal faz pouco tempo e adoro maratonar os relatos. Tem dia que me perco nos relatos e quando vejo passaram horas. Esse é o segundo relato que envio ao canal. Amo o trabalho de vocês e espero que o canal continue firme e forte, pois o sobrenatural não descansa. É verdade, muito obrigada. Pode ler tranquila que não há nomes no relato. Obrigada. Sem mais delongas, vamos lá. Essa história não se passou comigo, mas com os meus pais antes de eu nascer. Meus avós maternos moravam num sítio na zona rural, no interior do estado de Rondônia. Era final da década de 70. Meus pais, recém-casados, resolveram passar o feriado da Sexta-feira Santa no sítio dos meus avós. Ok. Saíram da cidade na quinta-feira pela manhã, pois queriam chegar cedo ao sítio para aproveitar melhor o dia. Ao chegar no sítio, tiraram algumas frutas, tomaram banho de rio e caminharam pela mata, a fim de respirar o ar puro do campo. Minha avó era católica e respeitava as tradições da Semana Santa, além de que as pessoas que moram no sítio acreditam em superstições e meus avós não eram diferentes. Lembrando que a Sexta-feira Santa é um momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Para os católicos, a Sexta-feira da Paixão é um dia de rituais e penitências, como o jejum ou a abstinência de prazeres mundanos. Durante a Semana Santa, meus avós evitavam comer carne de caça, galinha, porco, priorizando alimentar-se de peixe, principalmente na sexta-feira. Meus pais, embora católicos e que também conheciam e seguiam as tradições da Semana Santa, ao passarem aquele dia no campo, vendo os animais e tal, ficaram tentados a comer galinha ao molho pardo. Quando no preparo se usa... Ah, é? Eu não sabia disso, mas molho pardo é isso? Quando no preparo se usa o sangue da galinha no molho. Eu não quero não, isso eu quero doce. Entendi. Não quero não. Mas vamos lá, quando eu ver galinha molho pardo eu já vou fugir. Agora, muito obrigada, agora eu já sei o que é. Vamos lá, continuando. Comentaram com a minha avó do seu inesperado desejo de comer galinha naquele dia. Minha avó os repreendeu e disse para que naquele dia não ousassem matar nenhum animal, pois sacrifícios na véspera da Sexta-feira Santa não eram razoáveis e nem atraíam boas energias, mesmo que fosse para saciar a vontade. Bom, depois da fala da matriarca da família, meus pais pareciam ter se convencido que aquele dia não comeriam a deliciosa galinha caipira ao molho pardo e que talvez, quem sabe, na próxima visita. O dia passou
E ambos não disseram mais nada. Almoçaram e na janta, no sítio as pessoas dormem cedo, né? Logo, também jantam cedo. E na janta eles não comeram nada. Disseram que tinham se esbaldado durante a tarde em frutas e tinham perdido a fome. E em seguida meus avós foram dormir, pois meus pais se incumbiram de lavar a louça e organizar a cozinha para que ambos pudessem ir descansar mais cedo. Acontece que ambos ficaram o dia todo com aquele tremendo desejo para que os avós então fossem descansar mais cedo, é isso? Meus pais se incumbiram de lavar a louça e organizar a cozinha para que os meus avós pudessem ir descansar mais cedo. Acontece que os meus pais ficaram o dia todo com aquele tremendo desejo de comer a tal da galinha e decidiram que agora que todo mundo tinha ido dormir, eles iam matar a galinha, ignorando o fato de ser véspera de Sexta-feira Santa. Assim foram ao galinheiro em silêncio, pegaram a galinha, mataram ela e resolveram cozinhá-la lá no quintal para não acordar os meus avós. Acenderam o fogo, isso aqui é desejo. Eu não estava grávida, não. Acenderam o fogo, colocaram a água para ferver, para tirar as penas da galinha e conversando, falando que o que estavam fazendo era desrespeito, mas que era por uma boa causa. Contavam histórias e cantavam, mergulhavam a galinha na água quente, iam tirando as penas, quando de repente ouviram um tremendo barulho de algo que se chocou com muita força, tipo bateu em alguma coisa com muita força e depois desceu rolando pelo telhado do paiol, local adequado ao armazenamento dos produtos cultivados na roça. O paiol é onde tem guarda essas coisinhas, né? Ração e tudo mais. O som daquele estrondo era parecido com... Vixe, peraí, agora foi essa onomatopeia aqui. Não sei falar isso aqui. Mas tipo, bateu, né? Bum, alguma coisa assim, que veio tombando e descendo o telhado. Boa! Os meus pais, ao ouvirem esse estrondo, não quiseram mais saber de nada, saíram correndo dali e pernas para que te quero. Deixaram galinha, fogo, panela, verdura, tudo ali jogado e entraram em casa. A vontade de comer a galinha passou num instante e rapidinho foram para o quarto tentar dormir, muito apavorados com o ocorrido. No outro dia, quando acordaram, contaram tudo à minha avó. Ela os repreendeu novamente, disse que aquilo foi castigo por terem desrespeitado e feito pouco caso do dia santo, e não guardando o dia conforme as tradições católicas. Depois daquele dia, nunca mais mataram animal nenhum na Sexta-feira Santa, não cedendo mais aos caprichos mundanos, pois tinham aprendido a lição. O que fica desse relato é o seguinte: respeite as tradições e crenças populares, mesmo que você tenha dúvidas sobre os mesmos. E não deixe seus caprichos e vontades se sobrepor ao que as pessoas acreditam e cultuam, ainda mais quem conhece e comunga da mesma crença. Enfim, esse foi o meu relato. Obrigada, Ana, por lê-lo. Um beijo para você, Mateus e os Rampirinhos. Tenho outros eventos sobrenaturais que quero compartilhar com os assombrados e vou enviando aos poucos ao canal. Espera agora só para mim. Ok. Então, eu acredito que primeiro, na verdade, eles não sabem o que era o que aconteceu. Como eles já estavam com aquilo na cabeça de, meu Deus, a gente tá fazendo uma coisa errada, ai, 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 não era pra gente tá fazendo isso. Já tava assim, a hora que escutou o barulho, imediatamente na cabeça deles, é castigo, vamos sair correndo. Mas eles não pararam pra ver, pra analisar o que é. Então não se sabe se realmente foi algo sobrenatural, se foi um aviso, o que é, que barulho foi esse, se foi alguma coisa que realmente caiu no telhado, que na hora do medo, né, você faz já tava com a cabeça naquilo, com medo de tá fazendo coisa errada, sabe quando a gente tá no ambiente, você já entra no ambiente com medo, que você escutar um barulhinho na porta, você já, ai meu Deus do céu, é que nem eu aqui, eu tô lendo o relato
tensa, toda compenetrada, o rabinho me dava... Aí eu tomo um susto. Então, eles não foram lá para ver, então não tenho certeza do que era. E eu acho que pode ser que seja alguma coisa, pode sim, porque eu acho que não é porque se comeu a carne, ou se, porque existem várias crenças no mundo todo, e não é todo mundo que acaba comendo carne nesse dia e sofre alguma represália, né, do sobrenatural. Mas eu acredito que como eles estavam na casa dos pais deles, que respeitam a data e que pediram para isso não ser feito, porque ali eles acreditam nisso e respeitam isso, nesse momento eles desrespeitaram o local, porque a sua casa é o seu local sagrado. Então, para mim, se eu vou na casa de alguém que não come carne, por mais que eu como, pra mim não tem nada demais, não sei o que, mas eu vou na casa de alguém que tá pedindo respeito, então a gente respeita, entendeu? Aquela crença. Eu acho que todos esses lances de quando acontece essas batidas, essas coisas, acontece por um desrespeito à crença da pessoa no local. Quando a pessoa geralmente pede, ela fala assim, não, hoje não é para cozinhar carne, não faça isso, não é bom. A pessoa tá ali pedindo e o outro vai lá e fala, eu vou. Sabe, esse desafio, esse desrespeito à crença ali que a pessoa tá pedindo no momento e no local dela, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Deixa eu dar beijo. Ok, vamos lá. Pra onde foi? Vamos ver. Esse é o título do relato, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Beleza. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Tinha dado um tempo de assistir os relatos, ocupada com outras coisas. É uma moça que nos conta, tá? Já disse em outro relato que meu marido é pastor. Antes eu tinha mais tempo de assistir, pois não estávamos na ativa. É assim que dizemos quando não estamos pastoreando. Pois bem, agora estamos. Por isso falta tempo. Mas sempre que dá eu assisto um relato aqui, outro ali e assim vai. O fato que vou narrar já faz um tempinho que isso aconteceu, aqui em casa. Os nomes estão trocados. Ana, como já contei em outros relatos, eu tenho 2 filhos. O Thor, do relato Quem Levou Meu Filho, que tem 25 anos, já é casado e pai de um lindo anjinho. E tenho também minha princesa, que aqui vou chamar de Lara. Lara hoje tem 9 anos, em janeiro completa 10. Mas chupou chupeta até meados do ano passado. Sei que está tudo errado, mas fazer o que? Ai, gente, o que é certo e o que é errado, né? O que tem a nossa realidade, gente. Porque, assim, as coisas não acontecem na teoria, isso é errado, aquilo é certo, aquilo é errado. Mas, mamães que me assistem, fala aí, quem que faz tudo certo? Não é? Meus filhos dormem na cama comigo até hoje. A Penélope tem 7 anos, só não tá lá em cima porque não cabe. Precisamos de uma cama king size, mas ela dorme no colchãozinho no chão. Vitória dorme junto ali na cama, dorme tudo junto. E tem gente que fala que isso é errado, mas é a nossa realidade, dorme tudo junto. E sem mais o que lá, come Nutella, come não sei o que, também não pode, mas come, fazer o que? Minha mãe chupou chupeta até quase 14 anos e não tem os dentes tortos, viu? Mamãe, Dona Maria, estou lhe entregando que chupou chupeta até 14 anos. Não sei se foi até 14, porque foi-lhe tirado a chupeta e ela sentiu muito. Ficou com saudade, mas já estava na hora de tirar. E o que ela fazia? Chupava o dedo. Chupava o dedo escondido, dava uma baixadinha assim na escola. Chupava, não, na escola era chupeta, acho que ainda que ela chupava, até a professora tirou a chupeta dela, guardou na mesa dela. Chupou chupeta, chupou dedo e não tem os dentes tortos. Mas vamos lá, continuando. Beleza, ela tem 9 anos, completa 10, chupou chupeta, tudo bem. Ela tem um pai babão que faz quase todas as suas vontades, então pode imaginar.
Não me julguem, nem um pouco. Pois bem, em uma noite fria, ela veio para o nosso quarto dormir conosco. Ah lá, tá falando! É horrível, pois apesar da cama ser grande, sempre ficava apertado. Imagina nós que tem dois na cama. Não, dois não, né? A Penélope às vezes sobe em cima de mim. Literalmente. Então, apesar da cama ser grande, sempre ficava apertado e a chupeta sempre vinha parar embaixo das minhas costas. Relaia! Naquele dia não foi diferente. Então ela levantou pela manhã chorando, pois havia perdido a dita cuja da chupeta. E eu me levantei, pois percebi que estava onde? Isso, embaixo de mim, a chupeta. Tá nas minhas costas lá, confortável para dormir. Cadê? Tava onde? Isso mesmo, embaixo de mim. Então fui tirar a chupeta para entregar a ela. Mas a dita cuja fez um barulhinho e caiu no chão. Mas ela não encontrava e eu estava dizendo que caiu no chão, mas chorando ela não conseguia ver. Então, como já era hora de levantar, saí da cama e já fui tirando tudo para arrumar a cama, mas antes procurei pelo chão, a chupeta, né? Arrastei o criado mudo e nada. Pensei que eu havia me enganado. Sacudi todos os lençóis, sacudi cobertor e a colcha da cama, mas não havia nada ali. Procurei por todo o quarto e nada. Como era possível? Eu escutei a chupeta caindo no chão. Mas arrumei a cama, organizei todo o quarto e nada. E eu disse a ela, foi para sete além. Eu dei risada e falei que era um ótimo indício para ela largar. E ela chorou ainda mais, tadinha. Fomos fazer nossa higiene, tomar café. Ela acabou esquecendo e foi brincar. Já era umas 4:30 da tarde, eu a chamei e fomos fechar as janelas da casa, pois onde eu moro faz bastante frio, então preciso fechar a casa cedo. Quando entramos no meu quarto, lá estava a chupeta em cima da cama. Não tinha ninguém em casa. Eu já tinha entrado no quarto várias vezes naquele dia. A Lara estava na casa da avó o dia todo, então quem colocou aquela chupeta lá? Quando ela viu a chupeta, ficou toda feliz e disse, obrigada por devolverem minha chupeta. Olha, até parece engraçado, mas que a gente não entendeu o que aconteceu, não entendemos. Bom, Aninha, foi esse o relato. Espero que tenham gostado, amamos vocês, sempre amáveis e sempre lê os relatos que eu envio. Assim que der, enviarei outro. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu não sei o que acontece com essas coisas, né? A gente já contou vários relatos assim. Será que algum espírito zombeteiro catou a chupeta e levou? E aí outro que ficou com pena devolveu? Será que não foi espírito nenhum consciente que fez isso? E sim, sei lá, acontece alguma coisa no universo que de repente o negócio cai e some. Ixi, caiu, bateu no chão, sumiu. E aí, só que eles, muitos, não todos, mas muitos aparecem como se estivessem sendo devolvidos. Eles são colocados em lugares à vista. Não é jogado no canto. Você não acha jogado ali no canto, você acha ele colocado. Como o celular, aquela vez das crianças lá do Vitório, que tava lá, que eu já contei pra vocês, que a minha mãe não achava em lugar nenhum, de repente resolveu dar uma última olhada no quintal, a hora que abriu a porta, o celular na frente da porta, no chão. Tipo, ninguém tava mais lá fora, já tava todo mundo recolhido, ela foi a última a olhar lá fora e entrar. Minha sobrinha contou esses dias mais ou menos isso, que ela tava com um anelzinho, até que minha mãe deu pra ela, e ele tá meio, que nem esse aqui, assim, tá meio larguinho, mas não totalmente, mas ele é meio larguinho, e ela foi dormir com ele, e ela acordou de madrugada sem o anel. Bom, ela foi dormir com ele, acordou sem, ela falou, provavelmente tá embaixo do travesseiro, lençol, e procurou, arrumou a cama, olhou no quarto, nada, não encontrou o anel. E depois ela me falou que, se não me engano, ela encontrou esse anel no quarto da mãe dela. Mas ninguém pegou.
Então, como que ele sumiu no quarto dela e apareceu no quarto da mãe, sabe? Uns negócios assim. Várias histórias, né? Se você tem alguma história nesse sentido, manda pra gente. Eu acho muito curioso esse lance dessas coisas que desaparecem e somem, às vezes desaparece pra nunca mais aparecer, desmaterializa e materializa, não sei. Mas algumas coisas parece que são devolvidas, no caso da chupeta, em cima da cama. Podia estar lá por baixo da cama, né, jogada, não, estava em cima, como se alguém falasse, tá aqui. Ou a gente já viu o relato de uma chave, se não me engano, também, que sumiu. Esse daí acho que foi, não, foi isso que ela achou a chave no lixo? Resolveu olhar no lixo e estava no lixo? Ou não, foi colocado também, estava em cima da mesa, lugar que todo mundo olhou pra caramba. Enfim, é muita coisa aí que acontece, de coisa que some, aparece. Não sei o que é também, viu? Beleza, deixa eu ver esse aqui. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu primeiro filho. A moça que nos conta esse relato vai dar nomes fictícios às pessoas envolvidas para proteger as identidades, claro. Ela conta que conheceu o marido dela ainda na escola. Ele era o professor de educação física dela. Ele tinha 35 anos e ela tinha 16. Depois de algum tempo eles começaram a se gostar e algumas semanas depois ele contou pra ela que ele era casado. Ela disse que quase pirou, mas ela achava muito desrespeito sair com um homem casado. E diz que nesse ponto ela é chata mesmo. Chata não, você é certa. Mas ele disse que ia se separar da esposa e que ia ficar com ela. E como ela era totalmente apaixonada nele, ela disse que só dessa forma é que ela ficaria com ele, se ele se separasse da esposa. Passado um mês, ele veio com a notícia de que faltava apenas uma assinatura para concluir o divórcio. E nesse período ela ficou sem contato com ele. Uma semana depois ele veio com a notícia de que ele estava oficialmente separado e que agora eles podiam ficar juntos. Ele já tinha 2 filhos com a ex-mulher. No começo do namoro, ela percebeu que a ex-mulher dele ficou meio depressiva por conta da separação. Ela disse que ela percebia isso porque tinha contato com os filhos dele, por isso, vira e mexe, ela também via a ex-esposa dele. Mas até aí, tudo bem, é normal, né? E quando ela fez 17 anos, em 2009, o Marcos pediu ela em casamento. Ela ficou super feliz, era tudo que ela queria. A família dela já não aceitou muito bem a situação. Também, né? Ela tinha apenas 17 anos e ele 36. Mas respeitaram bastante, assim também a família dele. Não aceitava muito bem, mas respeitaram. Eles se casaram em dezembro e foram passar a lua de mel em Bariloche, na Argentina. Voltaram em fevereiro e lá por março, abril, ela descobriu que estava grávida. Eles se mudaram para um apartamento, estava tudo maravilhoso, lindo e maravilhoso. E ela tinha uma boa relação com os filhos dele. Nessa altura ela já tinha uma boa relação com os filhos dele, que eram pequenininhos e muito lindos. E com a família dele também. Mas quando ela completou 6 meses de gravidez, tudo começou a ficar meio difícil para ela. Ela entrou meio que em uma depressão. E por conta da falta da mãe dela, tudo ficou mais complicado ainda. Porque a mãe dela mora na Itália, junto com o padrasto dela, que foi transferido para lá a trabalho. Sendo assim, ela chamou a Dedé, uma moça que trabalhou por muitos anos na casa da avó dela e que agora ela chamou para trabalhar na casa com ela para ajudar nessa vida de casada e agora grávida. O bebê dela nasceu aos 8 meses e 2 semanas de gravidez. Ela ficou maravilhada porque é o que ela sempre quis na vida, é ser mãe. E o Gabriel, o filho dela, disse que é um presente na vida dela. Porém, depois de ter o bebê, quando ela voltou para casa, ela sentiu uma energia muito ruim lá. Ela começou a não se sentir bem na casa. Quando o Gabriel completou 4 meses, ela voltou totalmente ativa, conciliando a vida de casada e a vida de mãe. Até que em uma manhã de quarta-feira, ela foi até a academia do prédio e quando voltou, ela entrou correndo para ver o bebê que estava aos berros no quarto. E quando ela entrou, ela viu um homem segurando os pezinhos do bebê. Naquele momento ela entrou em desespero total, ela chamou o marido, mas ele não acreditou no que ela disse. Tipo, você tá, né, às vezes é o estresse, alguma coisa assim. Mas a Dedé, a moça que trabalhava na casa dela,
diz que é evangélica e é muito devota à religião dela, ela diz aqui. E ela diz que já havia sentido também uma energia muito ruim dentro do apartamento deles. No dia seguinte, pela manhã, ela disse que tinha que sair para resolver uns problemas no trabalho que ela ia começar. E pediu para Dedé ficar com o filho dela por umas 2 horas, mais ou menos. Ela não podia deixar com o marido porque ele saía cedo para trabalhar nas quintas-feiras. Então ela foi tomar banho para se arrumar para sair, enquanto isso a Dedé foi arrumar o quartinho do bebê. Quando ela ouve a porta bater, ouve a Dedé gritar e aos prantos. Então ela correu desesperada pro quarto e viu a Dedé carregando o bebê, chorando e apontando pro berço dele e falando: "Ele tá aí". E ela diz que sinceramente ela nunca viu a Dedé chorando e uma mulher na idade dela não iria mentir uma coisa dessas. Então ela acalmou a Dedé, acalmou o bebê e ficou tão atordoada que ela nem saiu para a entrevista de emprego que ela ia fazer. E elas foram para a cozinha e a Dedé foi logo falando que ela tinha que fazer alguma coisa, que senão alguma coisa ia acontecer com o Gabriel, o filho dela. Que ela sentia que tinha alguma coisa querendo pegar o Gabriel. E depois que a Dedé disse isso, ela disse que o coração dela gelou e ela não sabia o que fazer. Então ela ligou para a mãe dela, contou tudo e a mãe dela falou que ela precisava ir numa rezadeira levar o menino. Mas ela disse que no fundo ela sabia que não era isso que ela tinha que fazer. Então nesse mesmo dia de tardezinha, quando o Marcos chegou, o marido dela, ela contou o que viu, contou tudo para ele e ele ficou meio apreensivo também e preocupado, porque afinal ele percebia que o bebê, o filho dele, estava muito agitado, chorava muito, não dormia mais bem à noite. Então depois do jantar, ela deu banho no bebê e ele logo dormiu. Colocou ele na cama e ele dormiu até umas 10 horas da noite, mais ou menos. Depois ele acordou. Aí quando deu umas 11h30, ele dormiu novamente. A impressão que dava é que o bebê estava morrendo de sono, mas que tinha medo de dormir. Então ela ajeitou tudo, colocou o bebê no quarto e ela foi dormir também. Então quando deu umas 3h50 da noite, mais ou menos, 10 para as 4 da manhã, por aí, o bebê começou a chorar no quarto dele e ela ia levantar para ver o que era. Então o marido dela falou que não, que ela podia ficar deitada, que ele levantaria e iria até o quarto do bebê. De repente o Marcos, o marido dela, voltou com o Gabriel no colo com uma cara totalmente assustada e dizia para ela que ele tinha visto o fantasma. Ele viu o fantasma no quarto do bebê. E era perceptível ver que o Marcos ficou totalmente assustado com aquilo. Então eles fecharam a porta e colocaram o Gabriel para dormir na cama com eles e a partir daquele momento ela ficou totalmente alerta. No dia seguinte eles contaram isso para Dedé e disse que o marido dela nem foi trabalhar naquele dia. Então a Dedé disse que poderia ligar para o pastor da igreja dela e ele viria para lá, para o apartamento dela, para ver o que estava acontecendo, fazer uma oração e tal. E ela ligou e horas depois o pastor já veio. E ele foi até o quarto do bebê e ela não precisou dizer nada a ele. Ele já começou a fazer uma oração ali. E logo depois da oração ele disse que haviam feito um trabalho, uma macumba, para ela e para o bebê. E mais, o pastor pediu para mexer no berço, porque disse que embaixo do colchão havia uma caixinha. Ela ficou espantada, porque ela sempre mexeu ali em tudo e nunca viu uma caixinha embaixo do berço. Embaixo do colchão do berço, como que ele ia saber? Então eles levantaram o colchão e havia ali mesmo uma caixinha. Então o pastor pegou a caixinha e disse: "Tá aí o nosso problema". Ele abriu a caixinha e dentro dela havia um cordão umbilical, sangue, um pouquinho de terra e o nome dela e do Gabriel. E o pastor disse mais ainda. Ele disse que uma tal de Mariana havia feito o trabalho para ela e para o filho dela morrerem. Era um trabalho para que ela e o bebê fossem atormentados pouco a pouco e que pouco a pouco os dois morressem. Ela disse que quase enlouqueceu de ódio naquela hora. O marido dela ficou boquiaberto e ele perguntou se alguém da família tinha entrado no quarto e colocado aquela caixinha ali. Então ela se lembrou que logo que o Gabriel nasceu, uma tia da Mariana, que Mariana é a ex-esposa do marido dela, essa tia da Mariana havia levado os 2 meninos, os filhos do Marcos, dele, para ver o novo irmãozinho que tinha nascido. Ela disse que nunca foi com a cara dessa tia aí da Mariana, mas ela chegou tão simpática e tão assim, né, que é óbvio, ela chamou para entrar e ela disse que queria ver o quarto do neném. E como os 2 filhos do Marcos são muito agitados, ela disse que ficou ali na sala, tal, olhando os meninos que não paravam. Enquanto isso, essa tia da Mariana foi sozinha até o quarto do bebê e provavelmente implantou ali a caixinha.
Depois de mais um pouco de oração, o pastor disse que eles precisavam ser fortes, porque muita coisa ainda ia acontecer. E uma coisa que disse que a deixou com a pulga atrás da orelha foi quando o pastor carregou Gabriel no colo e disse: esse loirinho aqui é mais do que um presente de Deus. Esses olhinhos azuis veem coisas que não vemos. Mas ela não ligou muito, na hora. Depois desse dia, nunca mais aconteceu nada de muito estranho, mas agora algumas coisas começaram a acontecer. Talvez relacionadas a algumas visões do Gabriel. Ela tem mais relatos aqui, quem sabe algum outro dia eu conto o que mais aconteceu. E se vocês gostaram desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal.